Tudo bem? Inicio hoje a jornada de leitura de um livro que eu achei maravilhoso, que é A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. Feliz em ter você aqui comigo. Introdução. Precisamos de um mundo mais pacífico resultante de famílias, vizinhanças e comunidades mais pacíficas. Para preservar e cultivar a paz, devemos amar o próximo, tanto nossos inimigos como nossos amigos. Essa foi uma frase de Howard W. Hunter. Ao longo do livro, a abreviação CNV será utilizada para se referir à comunicação não violenta. Estou grato pela oportunidade de compartilhar o propósito e os princípios da comunicação não violenta, CNV, e de dar exemplos de como ela está sendo usada em todo o mundo em diferentes níveis. Mostrarei como está sendo utilizada nos níveis intrapessoal, bem como no interpessoal, criando conexões de qualidade em casa, no trabalho e em esforços para promover mudanças sociais. A linguagem da paz é a comunicação sem violência, resultado prático de adotar os princípios da CNV. É dar e receber mensagens que giram em torno de duas perguntas muito importantes. O que está vivo em nós? O que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? A linguagem da paz é uma forma de conectar-se com os outros que propicia o florescimento da compaixão natural. No mundo todo, de famílias conturbadas e burocracias disfuncionais a países devastados pela guerra. Não encontrei um meio mais eficaz de resolver conflitos pacificamente. A linguagem da paz, através da CNV, oferece a possibilidade de reduzir e até mesmo eliminar a chance de ocorrer um conflito. Para a maioria de nós, o processo de construir uma mudança pacífica começa com a reformulação de nossa programação mental, da maneira como enxergamos a nós mesmos e aos outros, da forma como atendemos às nossas necessidades. Essa tarefa básica é, em muitos aspectos, a mais desafiadora da linguagem da paz, porque requer muita franqueza e abertura. Demanda desenvolver uma linguagem específica e mudar um aprendizado profundamente arraigado, focado em julgamento, medo, obrigação, dever, punição, recompensa e vergonha. Pode ser difícil, mas os resultados valem o esforço. A parte 1 deste livro foca a estrutura do processo da CNV ao fazer duas perguntas básicas, cujas respostas não apenas constituem um panorama excelente da CNV, mas também mostram a diferença entre a CNV e o entendimento habitual do modo como devem ser resolvidas as desavenças. Para aplicar a CNV em nossa vida, relacionamentos e em esforços mais amplos de resolução pacífica de conflitos, é muito provável que seja necessário modificar a nossa forma de ver o mundo e de interagir com ele. Por exemplo, um conceito básico da CNV de que tudo o que fazemos é para atender às nossas necessidades não tem ressonância no pensamento convencional. Quando adotamos esse conceito para compreender os outros, percebemos que não temos inimigos e que o que os outros nos fazem decorre do que julgam ser a melhor forma possível de atender às necessidades deles. Podemos ajudá-los a encontrar escolhas mais eficazes e menos danosas, mas sem culpá-los, envergonhá-los ou odiá-los por não serem o que gostaríamos que fossem. Ao invés de ficar impotente ou de subjugar os outros para que nossas necessidades sejam atendidas, a CNV adota a tática do poder com. A parte 2 deste livro trata das mudanças que ocorrem nos níveis intrapessoal, interpessoal e sistêmico quando estamos motivados a enriquecer a vida.
A parte 3 ajuda a utilizar a linguagem da paz por meio de feedbacks mais avançados no tocante à aplicação da CNV no processo de mudança social. É recomendável que nos associemos a pessoas que tenham valores similares para discutir as maneiras de realizar isso e compartilhar ideias sobre como fazer que nossas necessidades sejam atendidas quando houver resistência a esses esforços. Além do que poderíamos chamar de mudança política, também trataremos da aplicação da CNV em outras áreas da sociedade, tais como ambientes de trabalho e de ensino. Não é mera coincidência a CNV ser concebida de tal forma que o processo básico de conexão com os outros, fazer observações objetivas, expressar e receber sentimentos e necessidades, elaborar pedidos claros, se mostre eficaz independentemente da área em que desejemos promover a mudança social. Origens da comunicação não violenta. Oponho-me à violência porque quando ela parece fazer o bem é apenas temporário. O mal que faz é permanente. Essa foi uma frase de Mahatma Gandhi. Comecei a procurar novas formas de comunicação devido a alguns questionamentos que me acompanhavam desde a infância. Minha família se mudou para Detroit, em Michigan, pouco antes dos distúrbios raciais de 1943. No nosso bairro, 30 pessoas foram assassinadas em aproximadamente 4 dias. Tivemos que ficar em casa nesses 4 dias. Não podíamos sair. Essa experiência me marcou muito. Foi uma lição dolorosa, mas me conscientizou de que este é um mundo onde as pessoas podem querer nos agredir por causa de cor da nossa pele. No primeiro dia de aula, descobri que meu sobrenome poderia motivar as pessoas a me agredirem. Então, eu matutava repetidamente, o que faz com que as pessoas queiram maltratar alguém por causa de seu sobrenome, religião, origem ou cor. Felizmente, também tive contato com o outro lado do ser humano. Todas as noites, meu tio vinha à nossa casa para ajudar minha mãe nos cuidados com minha avó, que era paraplégica. Enquanto a limpava e a alimentava, ele mantinha um lindo sorriso nos lábios. Então, ao longo de minha infância, eu indagava: por que há pessoas como meu tio que parecem gostar de contribuir para o bem-estar de alguém, ao mesmo tempo em que outros seres humanos praticam violência contra o semelhante? Quando chegou o momento de decidir que tipo de carreira me agradaria seguir, pensei em estudar essas questões cruciais. Inicialmente, escolhi psicologia clínica para investigar tudo o que estivesse relacionado a essas questões. Cheguei até a concluir um doutorado, mas os ensinamentos não responderam de maneira satisfatória às minhas indagações. Estava mais interessado em aprender como fomos talhados para viver e o que afasta as pessoas de suas tendências violentas. Estudei por conta própria. Depois da faculdade, com o intuito de tentar descobrir por que as pessoas como meu tio apreciam colaborar para o bem-estar alheio e por que outras pessoas parecem gostar de fazer os outros sofrer. Compartilharei aqui minhas conclusões a partir de diferentes frentes de estudo. A principal foi estudar as pessoas que eu realmente admirava, para entender o que tinham de diferente. Por que elas apreciavam contribuir para o bem-estar dos outros, mesmo quando estavam envolvidas em conflitos ou em situações em que as pessoas estivessem se comportando de maneira destrutiva? Conversei com elas, as observei e assimilei o que pude a respeito do que tinham aprendido. Investiguei o que as ajudava a conservar aquilo que eu realmente acredito ser nossa natureza, o desejo de contribuir para o bem-estar comum.
Fiz um estudo comparativo de religiões para ver se podia aprender algo com as práticas religiosas básicas. Parece haver um certo consenso entre tais religiões sobre como devemos viver. Uma pesquisa específica, a de Carl Rogers, sobre as características dos relacionamentos terapêuticos, também me ajudou muito. A partir dessas fontes, concebi um processo baseado no meu desejo de como gostaria que os seres humanos se comportassem. Ao explicar o propósito do processo que pesquisei, seu mecanismo ficará mais claro. Isso porque a CNV é, na realidade, a integração de uma certa espiritualidade com ferramentas concretas que possibilitam a manifestação dessa espiritualidade no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos e atividades políticas. Assim, gostaria de começar esclarecendo qual consciência espiritual eu desejava servir ao buscar as habilidades que abordarei mais adiante. O propósito da comunicação não violenta. Ensine esta verdade tríplice a todos. Um coração generoso, uma fala gentil e uma vida de serviço e compaixão são as coisas que renovam a humanidade. Frase de Buda. A espiritualidade incorporada à CNV não tem o propósito estrito de conectar as pessoas com o divino, mas provém da energia divina da qual somos constituídos, nossa energia natural de servir à vida. É um processo vivo que nos mantém conectados à nossa vida interior e à vida que os outros manifestam. Milton Roquerac, um psicólogo pesquisador da Michigan State University, estudou 8 das religiões mais difundidas para avaliar se, em alguma delas, os praticantes muito devotados eram mais compassivos que os outros. Ele descobriu que, em se tratando de compaixão, todas eram equivalentes. Então, comparou esses praticantes a pessoas sem afiliação religiosa. E as não afiliadas eram muito mais compassivas. Contudo, advertiu ser necessário interpretar esses achados com cuidado, porque em cada religião há 2 populações nitidamente diferentes. Havia uma minoria, acredito que era em torno de 12%, dentro do grupo de praticantes, que era muito mais compassiva do que o grupo dos que não frequentavam as igrejas. Por exemplo, eu estava trabalhando em uma cidade na Palestina e, ao final da sessão, um jovem dirigiu-se a mim. Marshall, gostei muito de seu treinamento, mas não há nada de novo nele. Não tome isso como uma crítica. Ele é tão somente o islamismo aplicado na prática. Ele me viu sorrir e perguntou: por que está sorrindo? Ontem em Jerusalém, um rabino ortodoxo me disse que era o judaísmo aplicado na prática. E o dirigente de nosso projeto no Sri Lanka é um padre jesuíta que acredita ser o cristianismo. Portanto, a espiritualidade daquela minoria de cada religião é bem semelhante à que a CNV almeja servir. A CNV é uma combinação de pensamento e linguagem, bem como um meio de usar o poder com o intuito de atender a uma intenção específica. Esse intuito é o de criar uma qualidade de conexão consigo e com os outros que favoreça ações compassivas. Nesse sentido, é uma prática espiritual. Todas as ações decorrem unicamente do propósito de desejar contribuir para o próprio bem-estar e o dos outros. O propósito primordial da CNV é criar uma conexão em que o ato de dar ocorra de forma compassiva. Compassiva no sentido de que nossa doação venha do coração
Estamos servindo aos outros e a nós mesmos, não por dever ou por obrigação, não por medo de punição ou desejo de recompensa, não por culpa ou vergonha, mas pelo que considero ser parte da natureza humana. Faz parte da nossa natureza humana sentir prazer no ato de dar uns aos outros. A CNV ajuda a nos conectar uns com os outros, ao permitir que nossa natureza se manifeste no modo como contribuímos. Quando algumas pessoas ouvem que acredito ser da nossa natureza o prazer em dar, estou certo de que elas questionam quão ingênuo ou alheio sou em relação à violência existente no mundo. Como é possível acreditar, diante de tudo o que está acontecendo no mundo, que faz parte da nossa natureza ter prazer em dar compassivamente? Acreditem, eu vejo a violência. Trabalho em lugares como Ruanda, Israel, Palestina e Sri Lanka. Mesmo sabendo de toda a violência, não acredito que seja essa a nossa natureza. Em todos os lugares em que trabalho, peço às pessoas que pensem em algo que fizeram nas últimas 24 horas que tenha contribuído, de alguma forma, para tornar a vida de alguém mais maravilhosa. Depois de pensarem por um momento, pergunto: como você se sente quando percebe que seu ato contribuiu para fazer com que a vida de alguém ficasse mais maravilhosa? Todos sorriem. É universal. A maioria das pessoas gosta de oferecer algo aos outros. Quando percebemos nosso poder de enriquecer a vida, que podemos servi-la, nos sentimos bem. Frequentemente continuo minha fala com a seguinte indagação: alguém consegue pensar em algo mais gratificante na vida do que empregar esforços dessa maneira? Já fiz essa pergunta por todo o planeta e todos parecem concordar. Não há nada melhor que nos faça sentir melhor, nada mais prazeroso que usar nossos esforços para servir a vida, contribuindo para o bem-estar comum. Então, se é assim, por que há violência? Acho que a violência existe por causa da forma como fomos educados, e não devido à nossa natureza. Concordo com o teólogo Walter Wink. Ele acredita que desde os primórdios da civilização, há pelo menos 8.000 anos, o modo como estamos sendo educados faz com que a violência seja prazerosa. Esse tipo de educação nos desconecta de nossa natureza compassiva. E por que fomos educados dessa forma? Essa é uma longa história. Não vou tratar disso aqui. Apenas direi que isso começou há muito tempo com mitos sobre a natureza humana que qualificavam os seres humanos basicamente como malvados e egoístas, e que definiam a vida boa como aquela em que forças heróicas destroem forças do mal. Estamos vivendo sob a influência desse mito destrutivo há muito tempo, e ele se completa com uma linguagem que desumaniza as pessoas e as transforma em objetos. Aprendemos a pensar sobre os outros com base em julgamentos moralizadores. Em nossa consciência temos palavras como certo, errado, bom, mal, egoísta, altruísta, terroristas, libertários. E associado a esses julgamentos há um conceito de justiça baseado no que merecemos. Se fizermos o mal, merecemos ser punidos. Se fizermos o bem, merecemos ser recompensados. Infelizmente, estamos sendo submetidos a essa visão, a essa educação distorcida há muito, muito tempo. Acredito ser esse o cerne da violência em nosso planeta. Em contrapartida, a CNV é uma integração de pensamento,
linguagem e comunicação que nos aproxima de nossa natureza. Ajuda a nos conectar uns com os outros e assim retornar a um modo de viver verdadeiramente prazeroso, que é o de contribuir com o bem-estar comum. Ao mostrar como aplicar esse processo internamente em nossos relacionamentos e em nossos esforços para promover mudança social, proporei exercícios que ajudam a incorporar os conceitos aprendidos e até mesmo a aplicá-los ao longo do aprendizado. Por exemplo, para começar, pense em uma situação recente em que alguém se comportou de maneira que não contribuiu para tornar sua vida maravilhosa. Isso pode variar de uma leve irritação que essa pessoa suscitou em você a um comportamento mais grave que o está incomodando. Mas escolha uma situação real, para que eu lhe mostre como a CNV pode ajudá-lo a criar uma conexão em que as necessidades de todos serão atendidas, na qual as pessoas envolvidas agem unicamente a partir do propósito de enriquecer a vida do outro, o que certamente inclui a satisfação de nossas próprias necessidades. E se você já se lembrou de algo, vamos ver como a CNV nos pode ajudar. Onde quer que eu esteja dando um workshop, há sempre um pai que deseja lidar com o filho de 2 ou 3 anos de idade. E qual é o comportamento dessa criança que o incomoda? Ela faz coisas terríveis, como dizer não quando lhe pede para fazer algo. Por favor, guarde seus brinquedos na caixa. Não. Algumas pessoas me contam que seus parceiros dizem coisas horrorosas, como: você me magoa quando faz isso. Outras pessoas me apresentam situações bem mais sérias para ver como a CNV pode ser aplicada. Em lugares como Ruanda me perguntam: como lido com meu vizinho, sabendo que ele matou uma pessoa de minha família? Exercício. Para ter uma noção prática do processo da CNV, sugiro que faça os exercícios propostos ao longo deste livro. Cada exercício dá continuidade ao que foi proposto anteriormente. Para tirar proveito dessa experiência, pense em uma interação com alguém que não transcorreu da forma que você teria gostado e que lhe desperta o desejo de aprender a falar a linguagem da paz. Depois de resgatar uma situação, seja ela de maior ou menor importância, escreva ou guarde na memória o que essa pessoa fez que tornou sua vida menos maravilhosa. Pode ser algo que ela fez ou deixou de fazer, ou disse ou deixou de dizer. Esse fato servirá de referência conforme a leitura for explicando, em linhas gerais, como utilizar a CNV com essa pessoa. Terminamos aqui, então, a leitura da introdução do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Obrigada por estar comigo até aqui.